Muito bem, pessoal. Nessa última etapa, onde nosso módulo fala sobre neoplasias, hoje nós vamos começar, então, com uma outra condição importante para a gente poder entender um pouco mais dessa estruturação de todas as neoplasias, com a situação da nomenclatura das neoplasias, que faz parte, então, do nosso módulo 4 do capítulo das neoplasias. Então, como é que nós daríamos o nome para uma neoplasia? Fazendo alusão de uma intersecção de fatores. Primeiro fator é qual é o comportamento biológico de uma determinada neoplasia. A neoplasia ela tem um comportamento de crescimento expansivo, células isomórficas, características de encapsulamento. Nós temos aí poucas mitoses e ausência de metástase. Nós vamos, então, fazer alusão que isso é uma neoplasia benigna. Agora, se nós tivermos aí um tipo de tumor infiltrativo, sem cápsula, com mitose, com metástases, de caráter extremamente velocidade de crescimento rápido, estaremos falando, então, de uma neoplasia de caráter maligno. Esse é o primeiro divisor de águas que a gente vai colocar para que a gente comece a chamar a neoplasia. Mas tem um outro fator que é extremamente crucial. E qual é ele? Qual é a origem do tecido proliferante? Esse tecido é um epitélio? Esse tecido é um tecido mesenquimal, ou seja, de tecido derivado de tecido conjuntivo, derivado de tecido muscular, derivado de tecido nervoso. Qual é a origem do tecido? Dependendo do comportamento e da histogênese tumoral, ou seja, da origem, nós vamos ter aí uma nomenclatura específica para cada um dos tumores. É claro que existem alterações morfológicas, de uma série de alterações de arquitetura que vai ser colocado como, entre aspas, sobrenome, como cístico, crescimento papilar, de caráter sólido, esquirroso, vegetante, de caráter ou não ulcerado. Lembrando que ulcerações são dignas de neoplasia maligna, nós vamos ter aí como se fosse uma variação da arquitetura que a gente coloca como sobrenome. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que nós precisamos entender uma linguagem universal das neoplasias, para que todo mundo entenda o nome em qualquer lugar do globo terrestre que ela se encontre. E existem algumas regras para que a gente possa fazer alusão à nomenclatura das neoplasias. E como é que se faz essa regra? A gente faz essa regra de diversas formas, definindo se um tumor é benigno, definindo se um tumor é maligno. Vamos prestar atenção, então, nas neoplasias benignas. Benignas a princípio. Como é que a gente vai chamar a neoplasia benigna? Vai chamar da seguinte forma. Toda ela tem um tecido de origem, que nós denominamos de histogênese tumoral. O que é histogênese tumoral? A origem, epitélio, tecido conjuntivo, qual é a célula do tecido conjuntivo, e aí entra se é propriamente dito de fibroblastos, se é do tecido próprio de propriedades especiais, como o tecido adiposo, como o tecido reticular, como o tecido mucoso, como outros tipos de tecido, né, de sustentação, como o tecido ósseo, como o tecido cartilaginoso. Então, a gente vai fazer a distinção para cada um desses tipos de tecido, para que a gente identifique a histogênese tumoral. E nós vamos fazer acrescimento de quê? De um sufixo chamado de oma. Portanto, as neoplasias de caráter mesenquimal ou epitelial, ou qualquer tipo de neoplasia benigna, nós vamos ver a histogênese tumoral, de onde que ela se forma, para que a gente possa acrescentar, então, o sufixo oma. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver um tecido derivado da onde? De um tecido conjuntivo propriamente dito, proliferação de fibroblastos, encapsulado, crescimento lento, células isomórficas, de caráter totalmente benigno, eu vou chamar histogênese tumoral. É fibroblasto, mais um sufixo oma. Então, como é que se chama o tumor? Fibroma. Mas eu tenho aí do tecido adiposo. Né? Lipoma.
tecido com grande quantidade de lipídio. Eu tenho o tecido ósseo, osteoma. Mas eu tenho aí o tecido cartilaginoso, derivado dos condrócitos, condroma. Mas eu tenho tecido nervoso, né? Se for tecido periférico, eu tenho as células de Schwann. Olha aí, schwannoma. Muscular, mioma. E aqui vai ler uma distinção. Tecido muscular liso, ele tem que ser colocado pelo tecido liso. E eu chamo isso de leiomioma ou leiomioma. Enquanto de tecido muscular estriado, nós vamos ter aí o rabidomioma. São só nomenclaturas clássicas para um desses tipos de tecido. E para o epitélio, vale a pena? Vale. O epitélio de revestimento passa a se chamar papiloma, enquanto o de glândula, lembre-se que glândula também é epitélio, eu vou chamar de adenoma, seja glândulas endócrinas ou exócrinas. Se tem tumor benigno, nós vamos chamar então de adenoma. Perfeito? Isso é uma situação clássica e comum, portanto, não muda. Então, falou em neoplasias com final oma, com a histogênese tumoral, falamos então em neoplasias benignas na sua essência. Daqui a pouco a gente coloca alguns problemas nessa história toda, que são as exceções, mas a regra é essa. Como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara para as neoplasias benignas. Como se fosse o quê? A origem, mas o oma vai dar esse tipo de condição neoplásica. Perfeito? É bem tranquilo. Quando se fala em neoplasias malignas, nós não vamos ter um sufixo, nós vamos ter uma palavra em si que vai designar que aquilo é uma neoplasia maligna. Por exemplo, o termo para neoplasia maligna de origem epitelial, para dizer tudo isso, existe um termo, que é carcinoma. Professor, mas termina em oma. Não, mas o termo é carcinoma, que é um termo único. O que significa o termo carcinoma? É um palavrão. É neoplasia maligna de origem epitelial. Mas aí, a partir desse momento, a gente vai começar a estratificar para vocês de onde vem. Por exemplo, carcinoma de células basais. É aquele tipo de câncer maligno derivado do epitélio com origem nas células basais. Carcinoma de células espinhosas ou escamosas, é a mesma coisa. É uma neoplasia maligna derivada do epitélio de revestimento de caráter das células espinhosas da pele ou das mucosas, por exemplo. Mas eu tenho carcinoma do fígado. Opa, como é que chama células do fígado? Hepatócitos. Então, esse tipo de lesão chama-se hepatocarcinoma. Perfeito? Mas então o termo carcinoma como um todo vem junto. Então eu entendi. Quer dizer que então de glândulas também? Não. De glândulas não tinha aquele termo que era adenoma para as benignas. E aqui a gente vai colocar então como para glândulas, sejam endócrinas ou exócrinas, o termo adeno, que significa glândula, pelo menos a porção secretória de uma glândula histologicamente falando. Então nós vamos colocar o termo como para glândulas, adenocarcinoma. Entendi. Epitélio de revestimento, carcinoma. Perfeito. E quando for de glândula, eu tenho que dizer que é o epitélio de glândula. Portanto, adenocarcinoma. Ok, sem segredo nenhum. Então, para epitélio, pessoal, o termo é carcinoma. E aí você vai fazer alusão de qual é a região que está colocando a sua proliferação maligna. Perfeito? E se não for epitélio? Se não for epitélio, seja ele de tecido conjuntivo, muscular ou nervoso, nós vamos ter outro termo para designar que é uma neoplasia maligna derivada do mesênquima. E isso tem uma nomenclatura que nós chamamos de sarcoma.
quer dizer, então, que um tumor maligno, derivado dos fibroblastos, fibrosarcoma. A do tumor ósseo, osteosarcoma. Ah, mas eu tenho aí um tumor, como por exemplo, do tecido cartilaginoso, condrosarcoma. E se for dos adipócitos, liposarcoma, musculatura lisa, leiomiosarcoma, e esquelética, rabidomiosarcoma. Portanto, a origem, né, a histogênese não muda, mas os termos que estão associados a ele é que vai fazer a composição do nome. Lembre, origem mais sufixo. Sufixo "oma" para designar condições benignas. Sufixo, né, carcinoma, como uma palavra única, para fazer designação de uma neoplasia maligna de origem epitelial, se for glandular, com o termo adeno associado a ele. E sarcoma, todos os outros tipos de tumores, exceto os epiteliais. Perfeito? Então, a regra acaba sendo sempre consistente com esse tipo de nomenclatura. Como esse exemplo aqui. Eu tenho uma área de caráter peritoneal, aonde eu aumentei aqui um tecido regular, crescimento lento, encapsulado, né, de caráter de origem dos adipócitos. Como é que é o nome? Lipoma. Só para a gente fazer um treino. E se fosse maligno? Opa, tiraria o oma e colocava qual termo mesmo? Isso, sarcoma. Portanto, a nomenclatura seria liposarcoma. E aqui? Aqui eu tenho uma lesãozinha, olha aí, de pele, aonde ela é encapsulada, ela tem o quê? Uma grande quantidade de fibroblastos proliferantes, aonde ela tem crescimento, digamos assim, arrastado, lento. E olha aqui, eu consigo ver então, olha aí, o distendimento do epitélio e uma maior densidade de células aqui, ó, de caráter fibroso. Portanto, como é que é o nome? Fibroma. E se tivesse mitose, infiltração, proliferações atípicas, alteração de relação volumétrica entre núcleo e citoplasma e uma heterogeneidade de caráter morfológico? Eu chamaria de fibrosarcoma. Muito bem. E aqui, olha aí, fígado. Olha que beleza esse fígado. Um fígado com uma lesão de hepatócitos, aonde eu tenho aqui, ó, uma lesão encapsulada. Lesão encapsulada, evolução lenta, de caráter progressivo, independente, autonômico, fazendo aqueles tripézinhos do caráter neoplásico. Mas de caráter neoplásico, benigno. Como que chama as células do fígado? Hepatócitos, não é isso? E aqui, por ser hepatócitos de caráter até de muitas vezes glandular, nós vamos chamar de adenoma ou hepatoadenoma. Enquanto aqui eu tenho o mesmo fígado, olha aí, de invasividade, vários nódulozinhos do tumor infiltrando. Ah, mas eu tenho cápsula, olha, mas eu tenho infiltrações. Portanto, este componente, olha aí, né, ele não é tão sólido, ele é irregular, ele é friável. Nós vamos chamar, então, de tumor maligno derivado do epitélio. Como é que chamava mesmo o termo? Opa, carcinoma. E por ser fígado, tem o nome, hepatocarcinoma. Viu como é fácil, tranquilo e muito característico? Mas a gente precisa entender alguns termos, né, dentro desses termos, que são variações importantes para que a gente possa entender a gravidade de cada um desses lesões. E como é que a gente possa entender o que é um carcinoma mesmo? Opa, carcinoma é uma neoplasia maligna derivada de epitélio, essa nomenclatura toda. E eu preciso começar a saber se aquele tumor é invasor ou ele está contido apenas no epitélio sem invadir. E como que eu chamo esse tumor? Ah, carcinoma invasor, se romper a membrana basal, se estiver dentro do conjuntivo, se estiver invadindo o tecido adjacente. Ok? Isso é clássico. E como é que chama um tumor que ainda não invadiu? Nós temos um tumor maligno, beleza. Nós temos um caráter infiltrativo, ok. Mas ele não infiltrou totalmente ainda.
ele aumenta de volume, aumenta a celularidade, dá células totalmente uma diferente da outra, com comportamentos diferentes do outro. Mas ele é um tumor ainda em fase de migração, em fase de crescimento. Ele é um tumor inicial, mas de caráter rápido. Mas ele ainda não rompeu os limites da membrana basal e esse tumor do epitélio não invadiu o tecido conjuntivo. Existe alguma diferenciação ou alguma designação para esse tipo de neoplasia clássica? Existe um termo que é localizado, que é dentro do epitélio, ou chamado de in situ. Então, o que é um carcinoma in situ? É um carcinoma. É uma neoplasia maligna derivada do epitélio, mas ele ainda não infiltrou o tecido conjuntivo. Ele ainda não rompeu os limites de membrana basal. Ele não se espalhou. Então, esta diferenciação é extremamente importante para que a gente possa saber como vai tratar aquele tipo de neoplasia. Mas isso aqui significa que seja benigno? Não. Ele é maligno. Olha aqui, uma célula diferente da outra. Olha, uma mitose, hipercromatismo. Essa célula é menor que essa daqui. Essa é grande com nucleolo evidente. Portanto, tem um pleomorfismo importante. Mas essa celularidade ainda se confina dentro do epitélio. Nós temos aqui um tipo de neoplasia maligna com todos os parâmetros malignos, mas localizada in loco ou in situ, como é a nomenclatura que a gente tem. E aqui eu tenho várias ilhotas desse mesmo tipo de epitélio quando invade o tecido conjuntivo. Ele invade, olha aí, ele vai fazendo ilhas de invasão ao tecido conjuntivo. Isso chama-se carcinoma invasor. Por ser de pele com células espinhosas, carcinoma espinocelular, como a gente vai dar a nomenclatura para frente. Aqui eu tenho, então, uma porção uterina, olha aí, com uma neoplasia totalmente irregular, de caráter invasor. Se é neoplasia mesenquimal, qual é o termo que a gente utiliza mesmo? Isso, sarcoma. Independe se é músculo, se é conjuntivo, se é nervoso. Nós vamos designar o termo sarcoma para ele. E aqui eu tenho um sarcoma, uma célula totalmente diferente da outra, com grande quantidade de mitoses, olha aí, com hipercromasia nuclear. Olha esta célula grande, olha esta célula em forma de pipoca, olha essa célula de caráter mais fusiforme. Eu tenho aí uma loucura de miscelânea de uma célula diferente da outra com caráter pleomórfico. Portanto, de caráter maligno. Só para a gente poder lembrar, então, para nunca mais esquecer, benignos sufixo oma. De epitélio, o termo carcinoma. Do mesênquima, eu tenho aí sarcoma. Mas, para por aí? Não, pessoal. Eu tenho algumas outras situações que vale a pena a gente guardar. Existem tumores que são chamados de blastomas. O que são eles? Blastomas, pessoal, não são histogênese, onde eu tenho a embriogênese de uma célula diferenciada. Eu tenho uma célula que é exclusiva do período embrionário, mas que ele forma um tumorzinho daquela célula que ficou, estamos, digamos assim, embaixo do tapete das áreas diferenciadas. Como, por exemplo, tem um tumor mandibular, que ele é derivado do epitélio do desenvolvimento dentário. Quer dizer, depois não existe mais, na adolescência não existe mais epitélio de formação de dente, mas existe um tumor que se forma desse epitélio que ficou embaixo do tapete dentro do osso, chamado de ameloblastoma. Eu tenho um tumorzinho derivado da região meníngea, tá certo? Que é de caráter até neuroectodérmico, chamado de meduloblastoma, que vem daquela regiãozinha, né, da derivação do todo esse tecido embrionário da formação das meninges e da medula. E tenho também o neuroblastoma, formações de células embrionárias neurais, mas ele diferencia dos sarcomas. Por que diferencia dos sarcomas? O sarcoma é de caráter mais diferenciado. Eu sei o tecido que se forma. O blastoma eu também sei, mas são células de resquícios embrionários. Perfeito?
E tem outros tipos de tumores que acabam sendo conhecidos como os tais dos epônimos. Nome próprio, alguém que descobriu e que deu o nome para o tumor. Ah, mas tem alguns aí? Tenho vários. Mas antes da gente ver, vamos só fazer um exercício para nunca mais esquecer esta tabela em especial. Tumores benignos, sufixo oma. Se é do epitélio glandular, adenoma. Do epitélio de revestimento, papiloma. E aqui, qual é o termo? Carcinoma. Tá certo? E se for de glândula, adenocarcinoma. E se for mesenquimal? Ah, eu vou ter o termo sarcoma. Então, olha aí, para fibroblasto, fibrosarcoma. Para músculo esquelético, rabidomiosarcoma. Liso, leiomiosarcoma. E assim a gente não pode esquecer. Ah, e se for do epitélio do tecido nervoso? Neurosarcoma. Ok, pessoal? Das células de Schwann, né? Não existe schwannosarcoma, mas também é neurosarcoma. E as células de Schwann fazendo só o seu remetente benigno. Perfeito? Existem aí sim as famosas exceções, que terminam em oma, mas são neoplasias não benignas, de caráter maligno. E um dos comuns são chamados de teratoma. O que é um teratoma? São células de origem germinativa, normalmente localizada em gônadas. Aonde o teratoma, pessoal, é uma miscelânea de tecidos com os 3 folhetos germinativos. Então, eu vou ter células ectodérmicas, mesodérmicas, numa verdadeira miscelânea de células batida no liquidificador. E eu vou ter teratomas de caráter benigno e caráter imaturo, que é mais de caráter maligno. O que diferencia um teratoma que tem os 3 folhetos germinativos dentro da região do ovário, por exemplo, de um benigno e de um maligno? Ou melhor, de um maduro e de um imaturo? É a presença de tecido embrionário. Se tiver tecido embrionário, é imaturo. Se tiver tecido maduro, isso daí é maduro, diferenciado. E eu vou ver o quê, pessoal? Eu vou ver dente dentro da onde? Do ovário. Eu vou ver pelo, eu vou ver glândula sebácea, eu vou ver tecido ósseo, eu vou ver tecido cartilaginoso, eu vou ver tecido nervoso. Mas se eu tiver tecido embrionário, consequentemente vai ser imaturo. Ok? Como que chama esses tumores com os 3 folhetos germinativos? São chamados de teratoma. E os teratomas, na segunda infância, têm a grande possibilidade de se transformar em câncer, tá? De câncer propriamente dito. E qual é o tipo de câncer que mais se desenvolve de um teratoma, maduro ou imaturo? São os carcinomas. Carcinoma é o principal tipo de neoplasia derivado de um teratoma. E qual teratoma que se deriva mais? Teratoma imaturo, a partir do que aquelas células começam a receber grande capacidade hormonal e, entre eles, o estrogênio tem grande capacidade proliferativa. Qual é o outro tipo de neoplasia? Melanoma. Pessoal, melanoma não existe sua versão benigna. Eu tenho sempre, quando eu tenho neoplasia dos melanócitos, uma vertente maligna e é altamente maligna e agressiva. Como é que chama? Melanoma. Quer dizer, então, que melanoma é um tumor maligno? Sim, mas termina em oma. É uma exceção. Tal qual o seminoma também é um tipo específico de neoplasia das regiões do testículo, né? Daquelas células que formariam o sêmen, portanto, células que a gente chama de células germinativas, que vão proporcionar uma neoplasia maligna. Mas o termo é seminoma, quer dizer, não é carcinoma seminal? Não, é seminoma. Tal qual também o linfoma, que os linfócitos são sempre de neoplasias malignas, chamado de linfoma. Linfoma derivados dos linfócitos extrasanguíneos, normalmente localizados nos linfonodos ou naquelas placas de tecido linfóide espalhado pelo ser humano, como a tonsila palatina ou as próprias placas de Peyer, localizado no trato gastrointestinal ou trato digestivo. Ok? Então, essas são algumas diferenças. Como tal, o termo leucemia para a origem de células tronco hematopoéticas de caráter
intramedular ou sanguínea e alguns tumores mistos também. Vale a pena a gente saber que são diferentes nomenclaturas. Existem alguns tumores que podem dar tanto tumor epitelial quanto mesenquimal junto. E aí eu vou chamar os dois. Carcinosarcoma, que é um tumor misto. Um tumor de origem epitelial junto com tecido mesenquimal. Alguns tipos de glândulas, por exemplo, que têm os dois tipos de células, como glândula salivar, pode dar carcinosarcoma. Tumores de mama também eu vou ter, porque tem tecido mesenquimal e tecido epitelial aí glandular, efetivamente proporcionando um tipo de tumor específico. E os epônimos? Opa! Epônimos, eu tenho alguns tipos de tumores, né, derivados de tecido específico. Existe o chamado tumor de Brenner, por exemplo, que é um tumor de ovário. São células claras ovarianas com caráter, muitas vezes, de epitélio transicional. De transicional, sim, de epitélio de derivação do trato urinário, da bexiga, por exemplo. Esse tipo de tumor no ovário são chamados de tumores de Brenner. E tumores de Wilms? Opa! Tumores de Wilms são neoplasias renais, mas na infância. Talvez seja o principal tipo de tumor da infância. Tá? Principalmente aquela criança que você vai dar banho, palpa a barriguinha e fala assim, nossa, tem uma massa palpável, né? Não passa muitas vezes da região do centro médio, mas isso é bem característico de um tumor renal, chamado de tumor de Wilms. Um dos mais famosos aí é o tumor de Krukenberg. O que é o tumor de Krukenberg? É uma neoplasia gástrica com metástase para o ovário. Nós já falamos sobre ela, que é a famosa neoplasia em anel de Sinetes com degeneração mucosa, ou mucoide. Então eu vou ter uma célula em anel de Sinete populacionando a região do ovário. Toda vez que eu tenho esse tipo de tumor, eu vou chamar de tumor de Krukenberg. Mas eu preciso ver se tem comprometimento como principal ou primo lesão, como tumor primário, tumor de desenvolvimento, que deu origem a tudo, lá na região gástrica. Ok? E o que é um linfoma de Burkitt? É um tipo específico de linfoma formando um céu estrelado, aonde eu vou ter um linfoma, que é uma neoplasia de linfócitos, mas associado a um quadro viral, que faz as mutações genéticas e que normalmente proporciona um tumor de alta proliferação. É um tipo de tumor aonde eu vou ter um tipo de célula específica, tá? Com infecção de EBV, do Epstein-Barr vírus. Então, é um tumor que duplica de um dia para o outro. E é um tumor extremamente grave e que acomete, na maioria das vezes, crianças na África ou na América do Norte por causa desse vírus ali. E normalmente acomete cabeça e pescoço. Ok? Tumor de Hodgkin, ou doença de Hodgkin, o linfoma de Hodgkin. É um tipo derivado de linfócito B que vai dar uma célula específica. E que célula específica é essa? Não são linfócitos atípicos, mas é a célula atípica que acredita-se, não é derivado, hein? Acredita-se que vem de uma versão de um linfócito B. E essa célula em olhos de coruja, né, uma célula binucleada, são chamadas de célula de Reed-Steinberg, ou Steinberg-Reed. Tá? É uma célula bem específica, bem característica, e que ela é sinal patognomônico dessa doença chamada de doença de Hodgkin. Temos os sarcomas de Ewing, que é o sarcoma derivado do osso, temos o sarcoma derivado, muitas vezes, pelo HIV, juntamente com o vírus específico da família da herpes, junto com o HSV8, que vai formar uma proliferação angiogênica, proliferação de vaso. Então, uma neoplasia derivada de vasos sanguíneos em HIV, junto com o HSV8, ele vai dar uma proliferação angiogênica atípica, que é um tipo de angiosarcoma, derivados dos vasos sanguíneos. Mas esse tipo específico de angiosarcoma é chamado, então, de sarcoma de Kaposi. E aqui temos ele. O sarcoma de Kaposi é um tipo de neoplasia
de caráter angiogênica. Só para lembrar, como é que é a nomenclatura benigna para os vasos sanguíneos? Ele é chamado de hemangioma. Hemangioma dos vasos sanguíneos. E dos vasos linfáticos, linfangioma. E se for maligno? Linfangiosarcoma. E se for de caráter maligno dos vasos sanguíneos, nós vamos ter aí os angiosarcomas. Claro que existem suas variações, hemangioendotelioma epitelioide e as outras loucuras que a gente vê aí só para as especialidades. Mas aqui nós temos um caso bem legal, um caso chamado de sarcoma de Kaposi. Para quem assistiu, né, o desenvolvimento da AIDS, seja no Brasil, seja no mundo, essa era uma neoplasia muito comum no início, que foi retratada até num filme. Eu não lembro o nome de filme, se era Filadélfia, acho que era Filadélfia ou Califórnia. Só sei que o filme tinha nome de sushi, né? Acredito-se que seja Filadélfia, onde Tom Hanks fazia o papel de um homossexual e que pegou AIDS dentro de um cinema pornô. E ele acabou ficando com as sequelas. E ele ficava com essas lesões vasculares, hemangioendérmicas, ou seja, com aquelas máculas, aquelas lesões de manchas ou nódulos avermelhados, vermelho vinhoso, vermelho bem intenso, né, de caráter angiogênico. Perfeito? Como é que chama esse tipo de lesão? Lesão ou sarcoma, como todo tipo de lesão mesenquimal maligna de Kaposi. Também é um tipo de epônimo. E aqui o famoso Krukenberg, onde eu tenho um ováriozinho e aqui o ovário totalmente carcomido por tumor. Tumor com aquelas células de degeneração mucoides com o núcleo rechaçado para a periferia, fazendo o anel de Sinete, constituindo, então, esta neoplasia peculiar chamada de tumor de Krukenberg. Feito? Então, é assim que a gente denomina e que a gente acaba denominando e chamando os tipos de neoplasia. É claro, existem variações do mesmo tema para cada um dos órgãos e dos tecidos que nós vamos colocar em prática a partir de quando estudarmos todos os sistemas. Então, o que nós vamos ter que pensar a partir de agora? Que cada um desses sistemas existem alguns tipos de câncer, alguns tipos de inflamação, e a partir deste momento, a gente praticamente finaliza, faltando só um módulo de lesões de caráter circulatório que veremos na próxima semana, para a gente finalizar a patologia geral, para que daqui 15 dias entraremos em cada um dos sistemas, para que a gente possa estudar cada um dos cânceres envolvidos com cada uma das áreas anatômicas. Perfeito? Muito bem, pessoal. Até uma próxima e até o próximo módulo.